Olá, alegria do reencontro aqui na TV Nova Luz com o programa Justiça Divina. Hoje dando sequência ao livro O Céu e o Inferno, que neste ano de 2015 está completando os seus 150 anos, seu sesquicentenário. Nós vamos para o capítulo 6, a doutrina das penas eternas. Retornar à sua companhia é uma alegria muito grande. Dessa forma, nós convidamos você a entrar no www.tvnovaluz.com diariamente e participar das nossas videoaulas. Na manhã de hoje, com mais uma videoaula, com base na Justiça Divina, nós vamos abordar então, neste livro extraordinário de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, lembrando a você que você pode participar de nossas videoaulas com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através aqui da TV Nova Luz. Utilize o nosso e-mail para contato, armando@falcone.com.br, e aí você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje, em nosso 24º encontro semanal, neste ciclo de estudos, continuamos avançando no capítulo 6, cujo título, Doutrina das Penas Eternas. Allan Kardec dividiu em várias partes este capítulo. E nós vamos ver então que ele coloca origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidades material das penas eternas, a doutrina das penas eternas fez sua época, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. A crença, diz Allan Kardec no item 1, a crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim próximo. De tal ordem, poderosos e peremptórios, têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase supérfluo ocupar-nos de tal doutrina de obra em diante, deixando que por si mesmo se extinga. Mas não se pode contestar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta e não menos convictos das consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame. No item 2, diz o codificador, a doutrina das penas eternas teve razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam então, a não ser por pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Podemos conferir em O Livro dos Espíritos, e diz Allan Kardec, da vida espírita, escolha das provas, questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Respondem os benfeitores espirituais. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Assim, avançando, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem e seu livre-arbítrio mais reduzido. O senso moral é que, de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando-o à sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível,
como um rei despótico, que fechado no seu palácio não se mostrasse aos súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Não vem senão armado com o raio ou no meio de coriscos e tempestades, e semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhante aos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém um ser fraco, sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia de que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam a razão, implacavelmente também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, de que ele era superior, deveria ser ainda mais terrível do que os próprios homens. Para tais homens, eram essas precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, todo amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés, sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. No item 4, aprendemos: à medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe dissipando pouco a pouco e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho e dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas do que para o tempo de Moisés? E daí? O que teria decorrido para estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje, mais adiantadas, se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Ampliando os horizontes da minha mente, convidamos você ao livro Justiça Divina, onde na reunião pública de 14 de abril de 1961, Emmanuel Espírito vai intitular uma mensagem chamada Pai. E ele nos diz: é natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo reconheças tua prova por agonia do coração. Ergue-se, supre-se o olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. E como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-lhe o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que ele cuidará igualmente dos outros. Lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com a deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome nas galerias da evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança, contudo, tombaram nas malhas de pavorosos enganos. Humilharam-te impunentemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida, dilacerando-te os ideais. Entretanto, caíram no descrédito de si próprios, abandonaram-se com inexprimível ingratidão. Todavia, desceram à animalidade e à loucura. Não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem do sofrimento maior. Unge-te assim
de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Em qualquer apreciação ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo amor, afirmando simples: Pai nosso que estais nos céus. No item 5, convida-nos Kardec a raciocinarmos. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria, se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi o Cristo muito explícito, porque tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias pré-concebidas. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito. Além disso, não poderia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus, e para onde iriam eles? Demais, seria necessário a inversão da natureza para que as inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual. Levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias sutis. Eis a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a esse respeito. Nessa época, não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Damos uma pausa aqui e prosseguiremos com o tema estudando Justiça Divina em nosso próximo encontro. Lembramos que a loja virtual do Clube de Arte está sempre com descontos. Lá você encontra CDs, DVDs, livros e revistas com conteúdo espírita de qualidade, capazes de levar mais equilíbrio ao seu lar e consolo ao seu coração. Ligue 021 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org.br e ajude a manter a programação espírita na rádio e na internet. Convidamos você também a, no seu computador ou nos seus equipamentos eletrônicos, a entrar em contato com www.radioevoluir.com. É a nossa web rádio da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec de Juiz de Fora. Lá você encontra 24 horas dias, programas de qualidade, entrevistas, estudos de livros diversos, para que você possa ficar conectado em qualquer parte do planeta Terra onde haja internet. Convidamos você também a beneficiar-se com o SOS Preces, diariamente de 8 às 24 horas, pelo telefone prefixo 32, número 3236-1122. Aqui você tem sempre um amigo para ouvi-lo, oferecendo uma mensagem de confiança, de otimismo e de amor. Ajude-nos a divulgar todos esses trabalhos do bem na sua rede de contatos, entre todos os seus trabalhos nas redes sociais. Agradecemos a sua companhia, colocamos o nosso e-mail à sua disposição, armando@falcone.com.br, e aguardamos o seu contato. Pela alegria de estarmos no seu lar, no seu trabalho, na sua companhia, agradecemos sempre. Que Jesus te ampare e proteja e que este dia da sua vida seja plena de paz, de pensamentos, palavras e atitudes no bem. Até a nossa próxima aula. Eu te encontro lá.